Boa tarde, senhores. É com imensa alegria que recebemos o senhor Humberto, representante da Icatu Seguros, que estará nos apresentando uma oportunidade, um diferencial e uma forma de fazer negócios. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa palestra. Tudo bem, pessoal? Todo mundo escutando? Todo mundo escutando bem? Esperando, algumas pessoas ainda estão botando o aparelhinho, mas eu vou falando de conteúdo exclusivo para quem chegou primeiro, né? A gente tem que valorizar quem já está aqui na frente e tal. Como é que está o sentimento de vocês em relação a essa revolução que a gente está vendo aí de inteligência artificial? Levanta o dedo assim quem fala, tô sabendo de tudo, ou faz assim que tô mais com medo do que sabendo? Tem uma pessoa que está no meio também, assim, pode falar. Tá mais no meio ou tá mais para baixo? Mais no meio, né? Tá ali, né? Olha, eu trabalho com assunto e aí eu faço a apresentação e hoje de manhã eu descubro que já está desatualizada. Então, tá difícil. Tá difícil. A própria inteligência artificial está fazendo ela evoluir mais rápido de qualquer outro processo. Então eu fico desatualizado todo dia. Mas tudo bem. Vou dividir com vocês alguma coisa que eu sei, e aí eu vou falar como é que eu consegui, realmente a Icatu conseguiu aplicar para gerar negócio. A minha função, eu estava explicando aqui para o Eduardo que me introduziu, eu não sou um profissional tradicional técnico. Eu não sou, o pessoal pergunta assim, você é de TI? Aí eu, não sou de TI. Então, mas você é do comercial? Eu, não sou do comercial. Eu fico no meio. Eu sou o que o pessoal costuma chamar de digital. Eu pego tecnologias, entendo como é que a gente faz negócio e aplico ela para negócio. Então o que eu vou falar aqui de vocês hoje foi essa jornada. Como que a inteligência artificial generativa possibilitou uma tecnologia nova para gerar mais negócio para vocês corretores. Tá? Antes de eu começar, queria, acho que dar uma pequena introdução, já que todo mundo fez assim ou para baixo. Então, da gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial e trazer alguns termos. Está todo mundo escutando o termo inteligência artificial generativa? Agora faz assim quem já sabe o que é, quem mais ou menos ou não entende nada desse assunto. Então tá. Inteligência artificial é um campo de estudo que tenta ver se tecnologias conseguem pensar e agir como seres humanos. Por trás desse campo de estudo, inteligência artificial, tem algum tipo de programação que a gente chama de aprendizado de máquina. Então todo esse hype de inteligência artificial, na verdade, foi porque alguns cientistas descobriram como fazer a máquina se autoprogramar. Até então, a gente usava mais a programação determinística. Eu falava assim, máquina, se te falarem olá, você fala olá. Se te falarem tchau, você fala tchau. Isso é uma programação determinística. Eu dou as regras. Isso mudou com o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina eu pego vários diálogos, várias interações com olá e tchau, várias delas, peço para essa máquina, os algoritmos, falo assim, olha para esses diálogos e aprende que nem um ser humano. Eu não ensinei para os meus filhos, nem vocês foram ensinados em todas as ocasiões que você fala olá ou que você fala tchau. Você vai aprendendo com algumas interações. É o que a máquina aprendeu a fazer. Ela olha para essas interações passadas e começa a calcular probabilisticamente o que ela tem que responder. Então a gente sai de uma programação determinística. Eu tinha que dar todas as regras, tipo as regras de produtos que vocês cotam. Vocês têm que botar lá tudo certinho. E eu vou para uma programação probabilística, que é assim que a nossa cabeça funciona. Por isso que vem um terminho, vocês já devem ter escutado também, redes neurais. É que dentro do aprendizado de máquina se usa esse tipo de algoritmo, um algoritmo que tenta pensar como funciona o nosso cérebro. Foi isso que possibilitou dois tipos de inteligência artificiais, dois grupos de inteligência artificiais. As preditivas vocês já usam. Elas olham o passado para calcular probabilisticamente o futuro.
E está no nosso dia a dia. Toda vez que você faz o Face ID ou bota o dedo ali no Android, ele não tem o seu dedo todo em todos os ângulos, o seu rosto com chapéu, ele não tem isso. Mas ele consegue probabilisticamente dizer, com 80%, se você é o Davi ou se não é o Davi. De tanto que tem uma coisa engraçada, quem trabalha com biometria sabe disso. Se alguém bota uma foto, né, alguém está fazendo aquele teste da face e dá 100%, você fala assim, é fraude. Não tem uma foto igual ao que está no sistema. Né? Então você trabalha com dentro de probabilidade. O que aconteceu em 2022? E aí todo mundo começou a falar de inteligência artificial de novo. ChatGPT, né? E aí todo mundo começou a falar de inteligência artificial generativa. Ela não só predizia, como ela conseguia gerar. Por isso que o termo é bom, generativa, porque ela gera coisas. Então ela gera texto, gera imagem, gera áudio. E isso revolucionou tudo. Alguém aqui não usa ChatGPT ou não está instalado no aplicativo? Faz assim para baixo quem não está usando. A gente vai conversar depois. Tá? A gente está no meio de uma revolução, é importante que vocês tenham experiências próprias para entender o que a gente está falando. Bom, entendido, dando esse arcabouço, agora eu vou falar para vocês como é que eu uso isso para negócio, né, Eduardo? Como é que não é muito legal a tecnologia, mas se a gente não transformar isso em negócio, para que adianta? A inteligência artificial generativa, se ela gera texto, se ela gera som, imagem, tem uma coisa que ela consegue fazer que antes a gente não conseguia. Eles entendem a gente muito bem. Vocês acreditam? Que todo mundo já usou o Google aqui, né? Sabe quando você está escrevendo no Google e ele vai te autocompletando? O que o ChatGPT faz por trás são os algoritmos chamados transformadores. Eles fazem isso numa potência muito alta. Você escreve uma coisa e ele adivinha a próxima palavra. Mas nisso a gente acaba descobrindo que não só ele adivinhou, como ele entendeu o que a gente queria, respondeu o que a gente estava precisando. Então a gente percebeu que ele começava a pensar como uma pessoa. Por isso está dentro do campo de inteligência artificial. Ele está agindo como antigamente só uma pessoa podia agir. Isso me deu uma capacidade muito incrível que antes não era bom. Todo mundo aqui eu acho que já usou alguns anos atrás algum chatbot. Só que o chatbot sem inteligência artificial, ele é determinístico. Você tinha que ter todas as perguntas e todas as respostas. Não é assim que uma pessoa funciona. Eu não vou falar com o Eduardo, aí o Eduardo mostra um menu na frente dele, aí eu falo, gostaria de falar de negócios. Não é assim. É numa conversa natural que de repente a gente vai se entendendo e de repente a gente está falando de negócio. Bom, esses modelos agora têm essa capacidade de eu falar naturalmente um assunto. Eu não preciso acertar. Né? Imagina, a Icatu é especialista em seguro de vida, previdência, capitalização. Né? Eu falar com alguém sobre pecúlio, aí a pessoa não sabe o que é pecúlio. Mas a ave que eu vou mostrar para vocês, ela consegue entender assim, não, eu soube que o produto de vocês, que é para se aposentar, também tem uma parte ali que protege. Ela vai entender que a gente está falando de pecúlio. Ela consegue, assim como uma pessoa, como eu ia falar assim, sim, você está falando das coberturas de risco que estão nos planos de previdência. A ave ela tem essa capacidade. Isso me deu, então isso que a gente chama de linguagem natural, me deu uma capacidade incrível que antes com chatbots tradicionais não funciona. Né? Antes eu tinha que, se a pessoa perguntou dessa maneira antigamente, o chatbot ia falar, não estou entendendo o que você está falando, estou passando para um ser humano. Tem gente que está fazendo assim, né? É chato. Hoje em dia a chance dele fazer isso é bem menor. Eu vou começar a demonstrar aqui o que é a ave, como é que a gente pegou essa tecnologia, como é que pegou a inteligência artificial generativa, como é que pegou a capacidade dela de linguagem natural e transformou isso numa ferramenta para atender vocês, corretores, e conseguirem dar mais autonomia e mobilidade para vocês. O que a ave é, né? O assistente virtual da Icatu?
Tem algumas tarefas que a gente sabe que são repetitivas e chatas e que vocês fazem várias vezes. Essa tecnologia é boa. O robô não reclama. O robô é 24/7 e não reclama de estar fazendo algo repetitivo. A gente quer com ela dar a oportunidade de vocês não só gerar novos negócios, como eu estava falando, mas aumentar a produtividade. Eu vou dar... Aqui são pequenas promessas, mas eu vou mostrar exemplo de como aumenta a produtividade de vocês. E eu quero dar muito mais tempo para o seu relacionamento com o cliente e eu quero tirar o tempo que poderia estar sendo feito por um robô. Um processo chato e repetitivo. Então, às vezes, a gente tem um tempo de qualidade com o nosso cliente, falando sobre futuro, proteção. A gente está tirando dúvidas deles básicas sobre o que é, o que não é, ou alguma pendência de algum processo. Ou que ele... Gente, isso tudo pode ser automatizado. Eu vou mostrar aqui. Isso vai liberar capacidade e tempo para vocês falarem sobre coisas gostosas. Sobre falar sobre negócio, sobre entender. Pô, está se mudando? Está indo para onde? Essa mudança aqui. Opa, teve um filho. Não, foi promovido. Quais são os impactos e como é que você tem que ver, que segurança que você tem que gerar mais para esse cliente. Então a gente vai tentar liberar essa capacidade de vocês, uma capacidade de atividades burocráticas, para uma atividade boa de tempo com o cliente, de poder fazer o que é humano, que é se conectar. A boa notícia dela é que a gente não só criou esse assistente, mas a gente botou ele no WhatsApp. Por quê? Eu acho que eu não preciso explicar, né? Eu acho que se eu perguntar assim, quem aí usa o WhatsApp, bota o dedo assim, vai todo mundo falar assim. Eu acho que eu não preciso nem perguntar. Eu acho que é o aplicativo de escolha do brasileiro. Então a gente resolveu criar esse assistente e botar ele no WhatsApp. Eu queria que vocês pensassem na Ave como realmente, eu gosto desse nome assistente virtual da Icatu, porque ele é um assistente. Imagina que é alguém que está lá no seu escritório, com um desktop aberto, olhando para a casa do corretor, e quando você pega o WhatsApp, manda um texto, um áudio ou manda uma foto, ele está na frente ali da nossa ferramenta, né, para o corretor, a casa do corretor, e ele faz cotação para você, te manda uma relação de um cliente que está atrasado, verifica a comissão se você recebeu ou não aquela comissão, igual você ia pedir para alguém ou ia chegar em casa e ter que fazer. Tá? Então a gente botou ele no WhatsApp. Vou deixar ele, vocês escutarem aí uma demonstração. Em segundos. Sabe aquelas informações que você anotou? Basta tirar uma foto e enviar por WhatsApp, que ela entende tudo direitinho. Aí é só conferir a simulação e salvar na casa do corretor para dar continuidade no preenchimento da proposta. Prefere mandar áudio? Sem problemas. A Ave reconhece também. Pode incluir uma cobertura de invalidez por acidente com capital segurado de 400 mil? Ela é uma inteligência artificial generativa, então não tem menu. Você pode perguntar sobre produtos, características de coberturas, vigências, entre outras dúvidas sobre o nosso negócio. E já ter acesso às respostas que precisa, tudo na palma da mão. Olha aí o PDF com o estudo personalizado do seu cliente. Igualzinho está na casa do corretor. Pensa que acabou? Tem mais. Como, por exemplo, enviar uma mensagem ressaltando a importância de contratar um seguro de vida. Você pede e a Ave gera para o seu cliente uma mensagem personalizada com toda a simulação que acabou de ser feita. Tudo na palma da mão via WhatsApp. Quer ver como estão as comissões do mês? A Ave também te ajuda. Em segundos ela te envia. Não dá nem tempo de sair da tela. A mesma coisa vale para acessar a lista de clientes com parcela em aberto. E se você quiser uma ajudinha para criar uma mensagem personalizada, ressaltando a importância de manter o seguro de vida em dia, a Ave também te auxilia. Ave, assistente virtual da Icatu para os seus clientes reais. Legal, né? Bom, né? Até eu vejo o vídeo assim e falo, mas está na palma da mão dos corretores da Icatu, isso é realidade, não é um vídeo não.
isso realmente está acontecendo. Batendo alguns pontos aqui do que eu falei, a gente pensa na AVE como realmente uma pessoa ali. Você se comunica no WhatsApp por mensagem, texto, áudio. Você está ali na frente de um cliente, fez as anotações, você tira a foto e aí ela já vai pegar o máximo de informação que está ali para você. Aí eu tentei outro dia pegar com o cliente, né? Ele estava ali com o extrato e tal. Aí eu tirei a foto, né? Ave, já aproveita e faz uma cotação. Aí a Ave, desculpa, isso é informação privada, eu não posso processar. Ela é ética também, então ela tem toda essa parte de privacidade já no código dela. A gente não consegue. Tentou também, né? Tá rindo aí porque vocês tentaram também, né? Então ela fala assim, desculpa, essa imagem eu não posso ler. Mas quando você está escrevendo ali, ela entende bem as suas anotações. E áudio. Gente, o áudio, nada melhor. Provavelmente, ou você ia mandar, se você tivesse um assistente, ou você ia mandar um texto, ou você ia mandar um áudio para essa pessoa da forma mais natural possível, porque ela já te conhece. É isso que a AVE faz. Então aproveitem isso. As cotações estão sendo em média até 40 segundos, então se você passar ali os dados, como foi mostrado, idade, sexo, qual a cobertura que você quer, ela vai te devolver rapidinho essa cotação. Ela foi feita, gente, até dividir com vocês, ela passa pelo teste do churrasco. Sabe qual que é o teste do churrasco? Poxa, já é tão difícil a gente falar sobre seguro de vida, aí você tá num churrasco, né? Aí você conseguiu ali falar, aconteceu alguma coisa, que você começa uma conversa, não dá pra você chegar, só um instantinho, vou pegar meu laptop e abrir na frente da pessoa. Aí o teste de churrasco é que hoje você consegue assim, não, tô aqui, ó, com o Carlos, ele tem tanto, não sei o quê. Aí a pessoa fica assim, peraí, como é que você fez isso? Então, fica até interessante mais a conversa. Quando eu estou falando aqui de eficiência e facilidade, é porque você já está no WhatsApp, o que você recebeu já no WhatsApp, você já compartilha, fica muito fácil. Tanto documento, tanto texto, né? Hoje, por exemplo, você consegue resolver também algumas pendências de subscrição. Faltou aquele documento, o cliente te passou, você já passa pela AVE ali para ela continuar o processo já tudo dentro do WhatsApp. E isso aqui que eu adoro. Em vez de passar aquele podcast para o seu cliente, pede para a AVE, olha, estou pensando em passar uma mensagem assim, me ajuda, tal, ela vai fazer um texto bonitinho para você. Bom, o que então a nossa assistente virtual da Icatu é? É uma assistente, né? Imagina ela como uma pessoa no WhatsApp. Ela é muito boa em tentar explicar ali todas as dúvidas, tá? Você pergunta para ela sobre produto, processo, e cada dia mais a gente vai melhorar ela. Ela é recém-contratada, tá, gente? Então, como uma pessoa, ela precisa ser treinada todo dia. Todo dia eu sei o que vocês estão perguntando e chega lá algumas coisas assim, inconclusivo. Ela fala assim, não consegui responder. Aí, gente, peraí, deixa eu ver como é que eu respondo isso aqui, né? Melhor. Teve um dia que uma pessoa perguntou sobre uma doença e usou o nome técnico. Não, ao contrário. Ela sabia o nome técnico, mas não sabia as variações regionais do nome dessa doença. Tem que entender o Brasil inteiro, né? Aí a gente, rapaz, tem que botar aqui, tem que explicar para ela que no Nordeste essa doença é falada assim naturalmente. Então eu tô treinando ela ainda, tá? Tenho um carinho com ela. Nunca se sabe quando a inteligência artificial vai tomar o mundo, eles vão olhar se vocês forem educados ou não, tá? Faz cotações, como vocês viram, cria as mensagens personalizadas. O que ela não é? Acabou a minha apresentação. Rapaz, só um instantinho, problemas técnicos, né? Acho que eu perdi alguma coisa aqui a mais. O que ela não é? Ela não é, como eu estava falando, não é um chatbot. A ideia é que você converse naturalmente e não que tenha que se enquadrar em qual pergunta que eu faço, qual a resposta que eu tenho. Inclusive, se vocês estão intimidados a usar ela, pergunte para ela. Tenta tratar ela o máximo possível como um assistente mesmo. Muito importante, ela não faz recomendação. Eu sei que vocês vão pedir, porque todo dia eu vejo que vocês pedem isso. O que eu faço para esse cliente? O que você me recomenda? Ela fala assim, não é a minha função, gente. Essa é a função de vocês. Tá? Vocês é que conhecem, não dá para eu fazer uma recomendação, porque eu não consigo me responsabilizar depois dessa recomendação. Ela não ainda
conclui a contratação. Não é para a gente fazer tudo ali pelo WhatsApp. Acho que a contratação dos nossos produtos ele requer ali um processo mais robusto de segurança, documentação. Então talvez o WhatsApp ainda não seja o melhor caminho para isso. Como eu falei, ela é uma pessoa em treinamento ainda. Então ela já está fazendo isso, mas todo dia que vocês usam, eu aprendo uma coisa que a Ave deveria estar fazendo melhor. E é conforme vocês estão usando a Ave que eu vou priorizar as coisas que eu tenho que desenvolver. Então, às vezes, vocês vão receber uma mensagem do tipo, olha, ainda não consigo fazer isso. Mas eu estou contabilizando lá na matriz da Icatu, falando, poxa, cada vez mais as pessoas estão pedindo isso aqui. Vamos automatizar? Vamos ensinar a Ave a fazer isso? A gestão de carteira, cotação de seguro. Por enquanto, a gente está muito focado na parte de vida, na parte de cotação. Ainda não tem previdência. Mas, sobre todas as nossas linhas de negócio, você consegue ver as comissões, verifica cliente com parcela em aberto, verifica o status das assinaturas. Então você está na rua, pô, assinou, não assinou? Sabe, o Fabiano, ele verifica por favor se o Fabiano assinou a proposta tal, que eu estava falando com ele. Tudo isso ele faz, cria mensagem personalizada, responde as mensagens enviadas em formatos, ele entende formatos diferentes. A demonstração da cotação vocês viram, né? Aqui eu vou mostrar uma demonstração da gestão de carteira. Como é que às vezes vocês na rua estão indo de um lugar para o outro, estão no Uber esperando? Eu acho que o WhatsApp ele é ideal para isso, né? Estão na cama já na noite, pô, não vou me levantar, ir até o laptop, abrir ele. Então você consegue ter uma boa conversa com a Ave sobre essa parte de gestão de carteira também. Pode pedir para elas informações de comissões que você tem a receber. Também pode enviar uma lista de clientes inadimplentes. Consegue fazer um cliente inadimplente, consegue pedir para ela assim, poxa, faz uma mensagem dando um toque da importância de pagar essa parcela e tal. Tudo isso ela faz muito bem. Isso aqui, inclusive, é ela trabalhando em tempo real. Você notou que ela estava ocupada no início, né? Ela demorou a responder ali. Isso aqui é uma gravação em tempo real. Mas tudo bem, né? No WhatsApp, às vezes, a gente, entre uma conversa e outra, a gente espera ali nosso assistente responder. Ó, que legal. Está pedindo para gerar uma lista dos e-mails inadimplentes. E aí é bom que vocês recebem essa lista, podem trabalhar ou podem, inclusive, pedir para alguém. Ó, tá aqui o que você tem que fazer, liga para essas pessoas, dá até para fazer o download. Ó, pediu uma lista completa, se era de vida ou previdência, falou assim, não, quero tudo. Notou que ele tá conversando de maneira natural? Tem uma coisa, além de você poder pedir do seu jeito, tem uma coisa também da linguagem natural, ela não precisa ser linear. Quando a gente está trabalhando com menus ou uma interface gráfica, você começa um processo, você vai para o passo 1, passo 2, passo 3. Aqui não. Entre pessoas, você começa a falar uma coisa, aí você tira uma dúvida, aí você lembra que você tem que fazer outra. A Ave aguenta isso tudo, sem perder o contexto. Ó, passou. Pendente de pagamento, encontramos 7 clientes. Se você abrir esse Excel, é o mesmo Excel que a gente gera pela casa do corretor, só que você recebeu dentro do WhatsApp. Aqui ele já está pedindo um carinho ali, né? Poxa, pode gerar uma mensagem, então, para esses clientes que estão inadimplentes, ressaltando a importância de manter o seguro dele. E ela faz. E você pode corrigir o tom, tá? Não, eu sou super direto com esse cliente. Não, ó, essa aqui é uma pessoa sensível. Pode falar de uma maneira mais sucinta, mais calma com ela. E ela vai propor. Você pode pedir, inclusive, ajustes nesse texto. Aqui quem já é Para acessar a casa do corretor da Icatu e ainda não está acessando assim que fizer o a Ave, é necessário aceitar tem que ir lá de novo de adesão que aparecerá na tela. Na casa do corretor, aceitar o termo de condições. É ali onde você está dizendo para a gente da Icatu. Ok, você já pode entendo ter que é uma acesso tecnologia nova, assistente virtual que a da Icatu está treinando isso, vou usar de maneira responsável, vou usar, é para o interesse de todo mundo, não pretendo usar de má fé,
Então é ali que eu peço para vocês entrarem nessa revolução tecnológica junto comigo. Feito isso, só verifiquem, né? Vai lá no seu cadastro, verifica. É o telefone mesmo de vocês que está lá? Está desatualizado, não está? Ajusta o telefone, porque no momento que você mandar um alô para a Ave, eu vou botar aqui o número dela, mandar um alô para a Ave, você estando cadastrado, ela identifica que você é o corretor pelo número do WhatsApp. Não precisa de nenhuma outra troca aí de senha nem nada. Você vai lá na casa do corretor, aceita os termos, atualiza seu número, e aí quando você for para o número para conversa com a Ave, ela já sabe que é você, não precisa de mais nada. Quem já é corretor da Icatu, se entrar aí nesse número, vocês vão receber um olá aí da Ave, e a partir daí vocês começam um relacionamento, se você já tiver cadastrado lá. Se não, depois a gente conversa também, passo o tutorial para vocês. Se não são da Icatu, sem nenhum problema também, a gente vai fazer de tudo para vocês serem corretores da Icatu também. A gente foi bom com o tempo, né? E eu já estou aqui no final. Eu queria aproveitar aqui, o que mais que a gente pode falar sobre essa revolução que está acontecendo? Quais são as dúvidas de vocês? Quais são os sentimentos? O que vocês estão sentindo vendo isso? Como é que vocês transformam isso que está acontecendo em vantagem? O que vocês querem falar, aproveitando que eu estou aqui e ainda tem um tempo, né? Ou vocês estão com vergonha de falar comigo? Alguém? Não? Será que eu pergunto para a Ave que perguntas que eu deveria fazer aqui? Gente, então vou me despedir. Converso com vocês aqui no boca a boca, aqui embaixo, porque realmente aqui em cima do palco é meio estranho, né? Mas eu falo com vocês aí, quem quiser conversar comigo também vou estar lá no stand da Icatu. Obrigado pela presença, atenção e carinho de vocês, tá?